Hoje você vai aprender a como proteger as suas rotas privadas com Next.js utilizando o Midori. Eu já deixei uma aplicação funcionando aqui e eu não vou escrever código nenhum porque eu quero ir direto ao ponto. Então, bora para a tela do PC. Então, primeiramente, vamos entender os requisitos, né? Bom, primeiro requisito básico, conhecimento sobre Next Server e Next Client. Só básico, assim, não precisa nada aprofundado. Outro conhecimento também é que você precisa estar na versão superior à versão 12, porque é quando o Midori foi adicionado. Agora vamos entender o que é o Midori, né? Vou colocar uma situação aqui, hipotética, né? Vamos supor que você tem um filho, uma filha, e você está fazendo a festa de aniversário dele, e você está chamando a sua família, a família da sua esposa, do seu marido, você não quer que penetre nessa festa. Então, por consequência disso, você contratou um segurança para ficar responsável por olhar quem entra e sai da sua festa. Então, na realidade, o Midori é praticamente um segurança, um guardião na web. Então, o Midori, ele fica no meio termo entre o client e o server. Então, ele vai ficar ali, ó, ouvindo as chamadas HTTP, e ali dentro do Midori você consegue adicionar validações como validação de usuário, rules de usuários, enfim, você consegue validar muita coisa dentro do Midori. Então, é muito importante você ter esse conhecimento do que é o Midori. Só que o Midori também não faz tudo. A gente precisa salvar alguns dados no browser para captar esses dados, como token e usuário. Para isso, a gente utiliza o cookie. Os cookies. Gente, minha cachorrinha se chama Cookie. Então eu decidi colocar ela aí, mas a gente colocou ela o nome de Cookie porque a gente gosta de comer cookie. Mas enfim. O que é o cookie, né? Vamos entender o que é o cookie. Vou dar uma outra situação hipotética aqui também. Imagina que você está indo numa padaria comprar um bolo, certo? E quando você chegou na padaria para comprar o bolo, o dono da padaria colocou um carimbo na sua mão com data e horário, valor e qual foi o tipo de pedido que você fez, né? Então, seria a lista de pedidos, certo? Você foi comer o bolo na sua casa e gostou muito desse bolo. E você decidiu voltar nessa mesma padaria para comer o mesmo bolo. O que vai acontecer quando você chegar nessa padaria? O dono da padaria ele já vai saber qual foi o seu último pedido, ele vai saber o valor do seu último pedido e os itens, né, do seu último pedido. Então, é dessa forma que os cookies trabalham na web. Ele salva certas informações do cookie. Agora vamos entender do nosso sistema. Gente, o sistema é bem pequenininho, bem básico, para você entender mesmo como que funciona. Quais as rotas que a gente vai ter nesse sistema? A gente vai ter o barra, que seria o login, né? E a gente vai ter o barra dashboard, que seria o admin. Só pessoas autenticadas, ou pessoas com autorização, podem acessar o admin. Aqui a gente tem uma demo, né? Mas vamos imaginar a situação o seguinte. Você acessou o login e você fez o login. Você vai ser redirecionado para dashboard. Beleza. Dashboard funcionando perfeitamente, o login também, né? Tudo funcionando. Só que o usuário, ele foi e fechou o Chrome, por exemplo, e ele vai acessar a sua plataforma novamente. Só que ele vai selecionar a sua plataforma, em vez dele colocar o barra dashboard, ele vai colocar só o barra, né? Normalmente os usuários fazem isso. Agora imagina o usuário ter que se logar toda vez que ele entrar no barra. Isso não é uma experiência legal. Imagina se o YouTube fizesse isso, o Facebook, mas não. Dessa forma, a gente valida se o usuário ele já foi autenticado. Se ele for autenticado, a gente salva no cookie, né? E depois a gente valida. Se tem cookie, a gente redireciona ele direto para dashboard, beleza? Então, vamos dar primeiramente o setup do projeto, né? Então, a gente vai instalar o Next na última versão, utilizando TypeScript e ESLint. Nesse projeto em específico, eu utilizei Tailwind, mas no exemplo que eu vou te mostrar agora não tem estilo nenhum, mas pode ficar à vontade para acessar o repositório. É um estilo bem básico mesmo. É igual você viu aí na demo, né? Enfim, a gente vai precisar instalar também o cookie Next para a gente salvar, né, os cookies. E você provavelmente vai ter um projeto muito parecido com esse, certo? Com page, testx e o layout.testx. No arquivo de page.txt você vai ter algo muito semelhante a isso, principalmente se for um setup inicial do Next, né? Padrão. O que a gente vai fazer? Vai apagar tudo. A gente vai apagar tudo e a gente vai utilizar o use client, a gente vai importar
o set cookie e use route. Por quê? Porque aqui, nesse ambiente fictício que eu criei aqui, eu criei um botão que vai fazer o login. E quando esse botão ele for clicado, a gente vai redirecionar ele para dashboard, certo? E foi isso que eu fiz aqui. Então, adicionei uma função submit login, ele faz o set cookie do user, né? Aqui eu adicionei só uma string fictícia também, não façam isso. Mas eu redirecionei o usuário para /dashboard. Então, no nosso arquivo dashboard, né? dashboard/page.txt, eu adicionei praticamente a mesma coisa que tem no login. Só que a única diferença é que aqui vai ser o logout. E quando ele fizer o logout, a gente vai deletar o cookie, certo? Só que se você rodar esse código, ele ainda não vai funcionar, né? Tipo, não vai funcionar porque a gente ainda não adicionou o middleware. Então, para adicionar o middleware, presta muita atenção nisso que é bem importante. Você precisa adicionar o middleware na raiz do projeto, tá? Então, dentro do CRC, na raiz mesmo ali. Porque se você colocar dentro do app, não vai funcionar. Aí dentro desse arquivo de middleware, né, esse aqui é a configuração inicial, a gente vai pegar o user através do cookies, através da requisição. Então a gente já entendeu que o middleware, ele é um cara que ele fica ali no meio de campo, né? Então ele vai ficar ouvindo as requisições do HTTP. E quando ele ouvir, ele vai pegar os cookies, ele vai pegar o user e ele vai pegar o value, certo? E aqui a gente vai fazer uma validação. Então, se não tem user, então redireciona para a tela de login. Porém, esse código tem um problema, porque se o usuário está na tela de login, ele vai ser redirecionado para a tela de login de novo e vai ficar num loop e a sua aplicação vai quebrar. Então, como que a gente faz para arrumar esse problema? Muito simples, a gente só precisa validar se o usuário ele está acessando a tela de login ou simplesmente a barra. Se ele estiver acessando a barra, né, a gente dá um next para ele continuar. Então, continua aí. Só que ainda tem aquela situação que a gente ainda não validou. Se o usuário está autenticado, certo? E ele vai acessar novamente em uma outra aba a sua aplicação. Então, a gente precisa validar se existe o cookie e se existir, a gente precisa redirecionar ele para /dashboard. E para isso é muito simples também. Eu fiz uma pequena refatoração aqui, né? E adicionei a validação necessária. Então, caso tenha user, ele não vai cair nesse if. E ele tiver na página de login, então redireciona para /dashboard. Bem simples mesmo. É importante você também adicionar o config e adicionar o matcher, né? Que seria... Você vai especificar aqui as rotas que você quer que o middleware fique ouvindo. Então, nesse caso, no meu caso específico, é o barra e o dashboard. Eu coloquei esse $path e o asterisco porque, caso você tenha subrotas, você não precisa ficar colocando aqui rota por rota, que senão ficaria gigante, né? Mas o código é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Eu vou deixar o repositório desse projeto aqui na descrição. E se você tiver sugestão também de coisas, me avise aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima!